Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Ricardo da Sears. Estamos começando mais um podcast da Associação Empresarial de Rio do Sul. E hoje, com a presença quase ilustre aqui, o pessoal do Núcleo de Recursos Humanos, um dos principais núcleos hoje aqui da Associação Empresarial. Estamos aqui com o André, que está atualmente como coordenador do núcleo, trabalha na empresa ViaCred Alto Vale. Nós temos a Carô, que é a fundadora da ProMais Gestão. E nós temos aqui um convidado, o Diogo, que ele é o presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos de Blumenau. Pessoal, complementem aí os seus currículos, fiquem à vontade. Vai lá, André. O currículo extenso aqui, agora vou tomar o tempo todo do podcast. Não, brincadeira. Só dizer que é uma satisfação e agradecer em nome do núcleo a Sears por nos decorrer essa oportunidade, de estar aqui com pessoas com um currículo tão extenso, então vamos falar assim, Então, não precisa falar muito mais, não. Estou como coordenador do núcleo de RH, quase entregando a gestão, Carol? Estou finalizando o ano e estamos aí para discutir um pouquinho aí sobre a importância, as tendências de RH, de gestão de pessoas e como o mundo vem mudando, É isso, Ricardo. Prazerzaço que a gente possa aqui jogar a conversa fora nessa mesa. Eu adoro fazer isso, então muitíssimo obrigado pela oportunidade, André, pelo convite, e que a gente possa, então, trazer temas relevantes e conseguir discutir e, quem sabe, até ter insights aí no nosso momento juntos. É verdade. Obrigado também, prazer estar com vocês. Tenho certeza que vou aprender, vamos contribuir com essas falas, trocas, diálogos. Afinal de contas, nós temos oportunidades enormes e bons desafios para o mundo de RH, para o mundo do trabalho. Então, prazer, obrigado pelo convite, estou feliz de estar aqui. Muito legal. Vamos lá, vamos começar com as perguntas, então. Preparados? Gente, me fala que eu estou curioso. Como que foi gestão de pessoas na pandemia e pós-pandemia? Foi uma loucura, Me expliquem um pouco melhor. Vai lá, André, puxa aí. É isso aí, passou a bola, A gente passou por mudanças muito relevantes, muito drásticas durante o mundo, A gente precisou seguir por caminhos que a gente não sabia onde ia chegar ou o que a gente ia fazer, Mas a gente acredito que a gente sempre tem que pensar de uma maneira sempre positiva, Acredito que muito de nós não acreditaríamos fazer o que a gente fez se a gente fosse planejar, Não mover empresas numa pandemia que nunca tinha trabalhado de uma forma remota, mover todo mundo para o remoto, enfim, adequar as adversidades que o mercado nos incorreu. Se a gente fosse pensar, não, a gente fecha a empresa, a gente não vai conseguir se adequar a isso. Mas, na verdade, não, A gente tem muita capacidade, as pessoas têm muito potencial, e se a gente souber tirar proveito disso, acredito que a gente avançou alguns anos em um curto espaço de tempo, Eu acho assim que a pandemia deu uma acordada na galera como um todo, assim, nas empresas, nos profissionais. A gente viveu situações complicadíssimas, Muitas empresas não resistiram, não deram conta de lidar com tanta mudança num espaço tão curto de tempo. Muitas pessoas adoeceram, Tiveram empresas que tiveram que fechar as portas porque não tinham profissionais para trabalhar. Mas eu acho que, de uma forma geral, a gente deu uma baita de uma acordada nesse período de pandemia, principalmente nós, profissionais de RH. A gente recebeu um foco de atenção que talvez até então não tínhamos recebido, E aí começou a ser prioridade, efetivamente, o cuidado das pessoas. E eu não digo nem só o cuidado com a doença, ou com a precaução, não isso, mas o olhar para a performance mesmo, Então, como que vamos fazer para que as pessoas performem de verdade? Estando elas em home office, estando elas trabalhando ou não, com empresas tendo que desligar parte dos seus times. Então, eu acho que foi um período, e tem sendo, tem sido ainda, um período em que a gente precisou se reinventar. Claro, todos os profissionais como um todo precisaram se reinventar, mas a gente da área de recursos humanos precisou dançar num ritmo diferente. O mundo vem mudando há muito tempo já, Não é agora, na pandemia, que o mundo mudou. Não foi agora que o mundo mudou. O mundo muda muito o tempo todo. Hoje mudou, Amanhã muda de novo e muda com uma velocidade gigantesca. Acontece, André, como tu falou,
que talvez nesses últimos 2 anos a gente tenha dado um salto gigantesco, principalmente no uso de tecnologia, né? Tinha muita tecnologia que estava ali e a gente não fazia uso, talvez porque não via necessidade de fazer uso dessa tecnologia. Então, a gente precisou, com a faca no pescoço, buscar alternativas. E eu acho que a gente fez muita coisa bacana, surgiu muita coisa bacana, e a gente está tendo, enquanto profissionais de RH, uma oportunidade gigantesca de mostrar a que viemos. Verdade. A gente tomou um lugar muito estratégico, né? A área de apoio se tornou estratégica, claro, não dá para pôr um peso no RH de ser o bode expiatório de tudo isso, acho que temos que olhar para isso, para essas oportunidades como uma baita chance de valorização de pessoas no centro, é o que a gente está ouvindo muito. Vocês falaram sobre acelerar, né? Quanto a pandemia é um acelerador, é fato. Todas as pandemias no mundo aceleraram tecnologia, fizeram empresas, escolas, universidades que estavam há anos pensando, será que vamos entrar no EAD? Do dia para a noite entraram no EAD. Então, também nos deu oportunidade, muito dentro da nossa área, de acreditar que era possível fazer teletrabalho. Né? Quantas empresas? Não, jamais, porque é produtividade, como eu vou controlar? E isso saiu das nossas mãos. A gente sai do mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo para entrar no mundo bunny, que está sendo chamado de frágil, né? Um mundo de fragilidades, as pessoas não sabem mais lidar com emoções, pode ver como as pessoas têm dificuldade de lidar com emoções, aumento de suicídio na adolescência, porque não sabe lidar com frustrações, ansioso, um bando de melancia ansiosa, né? 70% de água nós somos, melancia também, só que a diferença é que a gente é uma melancia ansiosa, né? Então 70% de água, mundo ansioso, não linear, eu não faço mais as coisas aqui que eu sei que vai dar certo depois, porque eu sei o caminho certinho, o mundo industrial, né? Não, o mundo não é mais linear, não tem mais essa linha tão comum, né? E incompreensível. Então, o que eu falo, o que eu faço, às vezes não é interpretado da mesma forma. Esse contexto bunny traz o que a gente chama da necessidade de administrar as incertezas. Nós aprendemos muito a gerenciar riscos, mas não é sobre isso. Nós temos o desafio de administrar incertezas. Incerteza é fazer o que eu nem sei como vai fazer, porque eu nem sei o que vai acontecer ainda. E isso provoca essa ansiedade na gente, né? E eu acho que esse nível de exigência, né, aí bate direto nos profissionais, porque se antes eu vinha de um lugar em que eu tinha um planejamento estratégico, que eu sabia exatamente daqui a 5, 10, 15 anos como as coisas iam acontecer, onde era um cenário super límpido, linear, onde eu conseguia enxergar lá na frente, a gente agora vem para esse lugar de que, ok, e amanhã, né? O que vai acontecer amanhã? E como vai ser amanhã? E se antes, aquela historinha do Titanic, do jet ski, vocês já ouviram? Que as empresas, já ouvi, isso é muito boa. Grandes empresas como sendo navegadas como um Titanic. E aí elas podiam ser navegadas como um Titanic porque as mudanças não aconteciam de uma forma tão rápida e não existia tanta incerteza. Então eu sabia onde estavam os icebergs ou onde que eu tinha que navegar e eu poderia fazer essas curvas na velocidade que eu estava. Mas hoje, no nível de velocidade que a gente assumiu, no nível de incerteza que a gente assumiu, no nível de não linearidade, não tem mais como um Titanic sobreviver. Então, nós, enquanto profissionais, enquanto empresas, precisamos dirigir como jet ski. Verdade. Eu preciso mudar de comportamento, eu preciso mudar de estrutura. Se eu precisar mudar de planejamento, eu vou precisar mudar de planejamento, e é óbvio que isso impacta na nossa saúde. Enquanto país, nós somos um dos países mais ansiosos do mundo. Nós somos o país número 1 em casos de depressão. E aí a gente viu o quanto que esses dados exponencializaram durante a pandemia. Mas, enquanto país, nós já ganhamos nós já temos essa medalhinha de um dos países mais ansiosos do mundo. Mas é uma realidade que a gente precisa viver e enfrentar dia após dia. E aí tem um papel gigantesco da liderança nesses cenários, né? Como que os líderes, então, dão algum direcionamento para os profissionais? E como o RH pode participar ou ser parceiro desses líderes todos para auxiliar os profissionais a performarem. Porque quando a gente tem uma empresa, quando a gente tem uma organização, a gente precisa ter resultado. Quem que dá resultado? Profissional. Quando que o profissional performa? Quando o profissional está engajado. Quando o profissional está engajado? Quando ele conhece a estratégia. Então, mesmo neste mundo incerto, ambíguo, não linear, ansioso, precisa ter uma estratégia clara. Essa estratégia clara tem que estar
à vista, tem que ser visível para todo mundo. E aí, talvez, o RH tenha um papel muito interessante nisso, que é ser parceiro dos líderes para auxiliar no desenvolvimento, para auxiliar na performance, para auxiliar em deixar clareza de comunicação, estratégias de comunicação claras, para que as pessoas saibam exatamente o que se espera delas. O que se espera para que elas possam, de fato, entregar resultado e performar. É como tu falou, né, que a gente foi colocado muito em evidência como profissional de RH. E, na verdade, a bola está pingando e a gente só precisa chutar ela, né? Porque gestão de pessoas, quem faz não é o setor de gestão de pessoas, o setor de RH, os profissionais de RH, né? Nós precisamos atuar como facilitadores, como principal parceiro do líder para aplicar, para colocar isso em prática. Só que a gente também não tem como só chegar lá e jogar para ele, ó, gestão de pessoas é contigo, não é comigo. E sim chegar assim, ó, eu tenho essas estratégias X, Y, Z para colocar em prática, vamos testar com a tua equipe, vamos ver o que funciona, vamos ir atrás de estratégias que realmente ampliem o negócio, que façam atingir metas, resultados de uma forma desacelerando um pouquinho, até porque a gente viu que acelerar tão rápido o nosso motor talvez não aguenta por tanto tempo, né? Então a gente pode acelerar em alguns momentos e deve reduzir em alguns outros, porque o reflexo de pandemia acho que está chegando agora, né? Das pessoas ansiosas e tudo mais que a gente já citou aqui. E os líderes são o principal canal para a gente conseguir implantar qualquer que seja política, seja ela de gestão de pessoas, para a saúde emocional, enfim, né? É a grande força, né? A grande força organizacional é a liderança. E quem cuida do líder, né? E até você, RH, acho que desse mês, traz sobre a vulnerabilidade, se não me engano, é desse mês. Fala sobre essa possibilidade de ser vulnerável. Porque se a gente parar para pensar, o mundo quer coisas simples. Quando a gente parar para olhar toda a pandemia, tudo que a gente está vivendo, o que a gente está voltando para a exigência de um pouco mais de humanidade. É isso. A gente se perde nos processos lá e em todas as complexidades. A tecnologia, a automação, ela deveria diminuir as jornadas de trabalho, as pessoas estão ficando mais enlouquecidas de trabalho, porque eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que ser, e o líder tem que ser Superman, tal. Não, calma, né? Mais humanidade. Eu acho que essa é uma chamada para a humanização extrema, né? Isso é do Peters, né? Do Tom Peters, a humanidade extrema, a humanização extrema. É necessário que a gente volte a ser gente. E está sobrando tempo, a tecnologia chega para abrir espaço para as relações. Essa é a grande tendência, pessoas no centro, relações, pessoas, gente, a serviço do ser humano. Isso me arrepia. Assim, maravilhoso. Né? Maravilhoso. É o fato. Maravilhoso. Né? É uma chamada para a gente voltar para si, assim, voltem a ser gente. A gente foi se perdendo no caminho. Organizações deviam existir para fazer pessoas felizes. A economia devia existir para organizar as casas para todas as pessoas terem abertura e condições. Acesso à educação. Colaboração. Quanto mais colaboração, melhor. Quanto mais gente, melhor. Quanto mais conexão, melhor. Acho que essa grande força que a gente precisa, e a instituição, a empresa, a liderança, o RH, que é o grande protetor desses processos culturais, tem uma chance, uma oportunidade incrível de ajudar a calibrar a sociedade, porque as empresas fazem isso. Elas fortalecem os valores humanos e elas ajudam a calibrar, a fomentar esse modelo de cultura mais humano, né, gente? Maravilhoso, Diogo, maravilhoso. Tu falando aqui, me veio vários pedaços na minha cabeça. Há muito tempo atrás, Domênico de Masi, do Ócio Criativo, ele já falava, né, que as pessoas vão precisar aprender a usar do ócio, a saber o que fazer no tempo livre. E esse lugar de ansiedade que a gente vive, que tira o profissional do seu centro, que é o que tu está trazendo, né? A gente parece que está se afastando do que é o ideal de felicidade, o ideal de vida. O Domênico de Masi já falava, poxa, como que as pessoas vão saber viver com o ócio criativo? Como que elas vão saber aproveitar o tempo livre que elas falam? Tu falou, né, André, de que a gente precisa desacelerar. Tem inúmeros profissionais aí, tá, o Ben Shahar é um cara que defende muito isso,
que a gente precisa de tempo de recovery, não somos máquinas, né? Não trabalhamos igual máquina, que dá para deixar ligado 24 horas por dia produzindo e rendendo. A gente precisa ter um tempo de reset, um tempo de descanso. E algumas práticas de algumas organizações já têm remetido a isso, para a simplicidade, né, Diogo? Essa simplicidade que tu trazes. E muito da simplicidade, eu acho que tem no como a gente comunica, sabe? Às vezes nem é o quê, não é o que a gente comunica, mas como. Né, o como que a gente comunica algumas coisas. Então, a gente conseguir deixar claro para os profissionais o que se espera deles é um baita começo. E pensa que simples que é isso. Né? Eu consegui dizer para o outro o que eu espero dele. E ele poder dizer para mim o quanto que ele consegue atender dessa minha necessidade. E acontece que a gente vai vivendo um mundo tão louco que pouco comunicamos também, né? Pouco falamos, pouco... Essa jornada sendo revista, a jornada de trabalho sendo revista. 4 dias, vamos trabalhar 4 dias? Uhum. Claro, tudo que nós vamos falar aqui, para algumas empresas faz muito sentido, para outras está muito distante, depende, mas o mundo já se questiona. Diante disso que a gente está falando, da simplicidade, da automação, as jornadas de trabalho estão sendo questionadas, já tem empresas no Brasil, fora, vivendo por projetos. Uhum. É o fim da jornada de trabalho, daquela questão da semana de trabalho, eu trabalho a hora que eu quero porque eu tenho um objetivo para entregar. Então essa é uma outra tendência bem interessante. Claro que, como eu falei, a depender muito da realidade, da função, nossa CLT, etc. né? Tem várias coisas aí. Uhum. Mas, enfim, a gente está falando tendência, né? Estamos falando de movimentos de futuro. Então, são lugares que a gente precisa aprender a olhar, que a gente precisa estar atento a olhar. Por mais convencional que seja a minha empresa, né? Por mais convencional que seja a gestão da minha organização, eu preciso entender que profissionais qualificados são escassos, né? A gente vive aí, talvez, a maior escassez de mão de obra dos últimos tempos, principalmente na nossa região, né? A gente fala aqui de uma região que vive o pleno emprego, então as empresas têm uma dificuldade gigantesca de absorver pessoas e mantê-las, né? Então, como que a gente engaja essa turma? Como que a gente engaja essa turma para que efetivamente elas queiram se doar, elas queiram entregar? Porque o profissional só entrega quando ele quer. É muito triste que a gente tenha profissionais só batendo ponto, né? Que chegam e batem o ponto e vão embora. E aí entra uma coisa legal, que é a historinha do propósito. Muita gente fala de propósito, mas talvez pouca gente saiba exatamente o porquê do propósito. Para que tem um propósito? Para que existe um propósito organizacional? Qual que é o propósito da minha organização? E quanto que as pessoas sabem que propósito é esse? Quanto que elas querem também trabalhar por esse mesmo propósito? É muito diferente. Tem mais uma historinha. Eu sou das histórias. Mas tem mais uma história que eu acho que é bem bacana. Que fala do propósito, que é uma pesquisa, na verdade é uma pesquisa, e quem relata isso é o Tal Ben-Shahar também. Ele fala que são 2 psicólogas que, lá nos Estados Unidos, elas pesquisaram diversos ambientes de trabalho, instituições de ensino, hospitais, indústrias, empresas da área de serviço, e elas sempre encontravam 3 tipos de profissionais em todas as organizações. Aquele profissional que ele trabalha porque ele precisa trabalhar, então ele precisa daquele dinheiro no fim do mês e ele trabalha para isso. Ele trabalha para ir lá e ganhar o dinheiro dele no final do mês. E tudo bem, ok. Um segundo tipo de profissional, que ele trabalha porque ele almeja crescimento, ele quer ter mais status, ele quer progredir, ele quer construir, ele quer ter uma carreira e ele trabalha para isso, ele trabalha para crescer. E um terceiro tipo de profissional, que ele trabalha porque ele acredita que o que ele faz efetivamente impacta na vida de alguém, ou na sociedade, ou na comunidade dele, ou no planeta. E aí, então, sempre encontraram esses 3 tipos de profissionais em todas as organizações. E aí que talvez a gente não precise ir para Harvard ou para Oxford para entender qual desses 3 profissionais é aquele que entrega mais resultado, aquele que vai lá e ele trabalha porque ele precisa trabalhar, aquele que vai lá porque ele trabalha por um status, ou aquele que está lá trabalhando porque efetivamente ele entende que ele impacta na sociedade, no mundo ou na vida de alguém. E aí, obviamente, que esse terceiro profissional, que tem um propósito e ele trabalha por uma causa, ele trabalha por um chamado, ele entrega muito mais resultado. E enquanto organização, a gente esquece de pensar nisso. Ou enquanto profissionais de RH, que ações que a gente faz para conectar essas pessoas a uma causa, a um propósito? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa trazer sempre para a cena, né? Trazer sempre para a luz. É verdade. Linkando um pouquinho, acredito que se a gente trabalhar bem as bases, a gente vai conseguir chegar num
um resultado muito próximo desse de felicidade, de bem-estar para todo mundo, né? Porque a gente vive querendo, né? O hack da produtividade, o hack de não sei o quê, da saúde, de dormir menos, não sei o quê. Só que se a gente faz o básico com a gente, se a gente dormir as nossas 7, 8 horas, se a gente beber a quantidade de água, se a gente se alimentar bem, se a gente fazer exercício, a gente automaticamente fica bem, né? A gente está bem e vai produzir mais e tudo mais. É maluco se a gente pensar assim só no número, né? Porque já tem algumas pesquisas que já de países que estão trabalhando com 4 dias, né, por semana, né? Reduziram um dia de jornada de trabalho ou algumas horas da jornada, sexta-feira sai antes, e pegar que a produtividade aumentou cerca de 20%. Porque parece que a conta não fecha. Eu trabalhei menos e eu produzi mais? Como isso? Porque eu estou melhor, porque eu tive tempo de cuidar da minha família, eu estou bem comigo, eu estou bem no trabalho, eu gosto de estar naquela empresa, eu tenho uma oportunidade daquilo. E até para pensar um pouco localmente também, a barreira geográfica está caindo aos poucos. Então, se hoje eu pensar, não, eu não preciso pensar nisso agora, porque aqui a região toda não pratica isso, a região que é mais conservadora e tal, daqui a pouco a gente está perdendo os bons profissionais que já são escassos para empresas do mundo inteiro, nem só do Brasil falando. Vocês abriram várias portas, né, das tendências atuais. Por exemplo, a gente tem como se tornar atrativo, provocou, né, a Carol aqui agora. Eu acredito muito que uma tendência é benefício flexível, né? Como uma empresa pode se tornar atrativa? Como é que um centro pequeno se torna atrativo? Com qualidade de vida. Os pequenos centros estão ganhando destaques no mundo todo. As organizações poderosas estão indo para os pequenos centros, estão saindo dos grandes centros. As sedes estão lá. Você pode ver, elas transformam sociedades. As pessoas querem fazer parte de um negócio que é maior do que elas. Você falou de propósito. A empresa que faz bem para a sociedade atrai pessoas boas. Quem é um bom colaborador, ele quer estar num lugar onde eu impacto as pessoas. E aqui o impacto positivo, né? Onde eu faço transformação social, onde eu consigo melhorar a qualidade de vida e ajudar a comunidade no meu entorno a ser melhor. Esse é um ponto, né? Essa valorização da sociedade, da comunidade no meu entorno. O outro é o benefício flexível, as pessoas terem essas flexibilidades. O mundo, que é cada vez mais quadradinho, né, ele tá se eliminando, a gente tem que fazer mindset, e a gente a gente que é líder, tem que pensar assim, poxa, até que ponto isso é meu? É um apego meu? O trabalho híbrido, o formato diferente, até que ponto eu digo, eu abri o diálogo, ok, mas eu estou ouvindo genuinamente, né? Eu estou escutando, eu estou criando um ambiente de segurança psicológica, que a gente fala, né, nos RHs. Então, essa flexibilização também dos benefícios, eu queria pôr na mesa para a gente, que é importantíssimo. A pessoa não quer vale alimentação, ela quer pagar academia. Ela não quer usar ela quer ir no cinema. Então, assim, os benefícios, até em formatos novos, etc., isso atrai bastante. Valorização, propósito, fazer parte de empresas que valorizam a comunidade, o lugar onde a gente está, né? Eu acho sensacional ter colocado isso na mesa, assim, né, Diogo? Porque, enquanto organização, a gente, às vezes, esquece de mostrar o quão atrativo podemos ser, ou que práticas de engajamento efetivamente temos, né? O tal do EVP, a gente acabou não falando disso ainda, Employee Value Proposition, e aí aqui perdoem meu inglês, né? Mas que valor que os nossos empregados veem na nossa marca? O que a gente faz efetivamente para ser uma marca desejada e uma marca querida? Por que uma empresa abre uma vaga e 100 pessoas se candidatam, e por que a empresa do lado abre exatamente a mesma vaga, nas mesmas condições, e 2 pessoas se candidatam? Então, que práticas são essas que a gente precisa pensar, não só para atrair bons profissionais, mas também para engajá-los, principalmente num mercado onde a gente sabe que não tem profissionais sobrando, né? Não existe essa realidade. André falou, daqui a pouco a gente não tem mais barreiras geográficas, a gente perde profissionais para outro lado do planeta. Daqui a pouco, não. Hoje, né? Isso já tem acontecido, né? Quantos profissionais que a gente já não consegue manter porque eles estão trabalhando em home office para uma empresa em Israel? E saem bem mais fácil, né? Porque se você está à distância, você troca de trabalho mais facilmente. Essa flexibilização também que o trabalho à distância traz é que nem trocar de marcas com a globalização. Você troca de empresa. Se a tua empresa não tem valores, não fecha mais contigo.
naquilo que é o atrativo, você rapidamente troca, porque você não precisa estar fisicamente lá. Já tem a work vacation, já vamos entrar então nos termos aí. Você trabalhar do lugar onde você fica de férias. Eu conheço colegas que fizeram um grupo, foram para Fortaleza, fizeram um coworking em Fortaleza e trabalham à distância num grupo, eram aqui de Blumenau, da região, de Rio do Sul, foram para lá e trabalham à distância de lá, morando do lado da praia, com qualidade diferente de vida. Então a gente tem que ficar ligado, né? A gente tem que manter esse engajamento e atratividade, porque senão vai perder os bons talentos. A gente perde, e talvez o mais difícil quando tu fala em mindset, né, Diogo, de a gente mudar o nosso mindset, é porque a gente veio e foi educado em modelos de trabalho diferentes. Mas, obviamente, vamos falar em sustentabilidade, né? Estavas falando antes de práticas de ESG, enfim, para uma empresa ser sustentável, por mais 50, por mais 60, por mais 30 anos que seja, ela não pode continuar achando que os modelos que funcionaram no passado vão funcionar daqui para frente. Então, a gente precisa estar aberto, precisamos nos abrir para novas possibilidades de gestão mesmo, porque a gente está falando de um novo mundo, né? Um mundo de mudanças constantes, em que as pessoas não querem mais o que elas queriam há 30 anos atrás. O meu desejo hoje, enquanto profissional, é diferente do desejo que os meus pais tinham. Então, esse novo cenário, esses novos profissionais multigeracionais, porque aí a gente tem na nossa empresa a galerinha aí entrando, 18 anos, e a turma dos 50, dos 60, que viveram modelos completamente diferentes. E ainda assim a gente precisa dar conta dessa matemática, né? A gente precisa dar conta dessa matemática. Então, a gente precisa entender que, dentro da gestão de qualquer organização, ou a gente se abre para novos modelos que não estão nos livros. Não estão nos livros, não está ali a receita que a gente vai lá, vai ler o Chiavenato e ele vai dizer para a gente como que subsistema que a gente vai usar para fazer o quê. Não é isso. A gente está num mundo que é novo, que não está na cartilha, que não está no livro. E aí vai para aquela ideia de tentativa, acerto, erro. E aí, não tanto o medo de errar, mas muito mais na rapidez que eu tenho para corrigir quando eu errei. Mas se eu não me permitir testar coisas diferentes, eu não vou conseguir sair no lugar da velocidade que eu preciso. Não vou conseguir fazer com que a minha organização seja sustentável por mais 30 anos se eu não assumir novos modelos de gestão, novo mindset. E aqui, só para deixar bem claro, quando a gente fala de mindset, né, é modelo de pensamento mesmo, em forma de pensar. Eu não posso querer ficar pensando dentro de uma caixinha fechada, né? Eu preciso tirar os muros e abrir para uma escuta genuína, porque, de repente, o que eu não consigo ver, o cara do lado está vendo. É o segredo, tá ali, mais bússola e menos mapa, né? Você mais guris e menos gurus, né? A gente conversa com as pessoas, improviso, olha só, quem diria, né? Inteligência espiritual. Deem valor. Você volta alguns anos, nem é muito antigamente para não dar a idade aqui, né? Mas você volta uns poucos anos atrás, da onde que a intuição era importante no mundo do trabalho? Que intuição, isso aí é frescura besteirada, né? Então, as relações, as emoções, a intuição valorizada, meu Deus, hoje valorize a intuição, improviso, visão, né, de quem consegue enxergar além, e não é saber o que vai acontecer, é estar fixo nos valores, é conseguir, né, manter essa bússola ligada, mas o como vai se desenhando ao caminhar, mas tem que ser com as pessoas, isso dá um trabalho, tem que lidar com as pessoas, tem que se abrir para ouvir e se vulnerabilizar e dizer, olha, eu não sei tudo, acabou para o Superman, né, a gente tem que se abrir mesmo para essas novas frentes, temos que ter esse olhar cada vez mais humanizado, de fato. Me veio muito à mente isso, sabe? Esses pontos, assim, do quanto é importante essa fixação de ser menos mapa e mais bússola. Ótimo, perfeito. E tu trouxe de novo essa questão da vulnerabilidade, né, Diogo? Que Brené Brown fala lindamente. Eu acho que se quem está aqui nos ouvindo ainda não foi buscar a Brené Brown, é uma dica fantástica aí de leitura. Tem na Netflix documentário, enfim. A Brené Brown traz muito à tona essa questão da vulnerabilidade, né? Menos Superman e mais só o Man, né? Que é exatamente todos nós, o ser humano que a gente mais admira, aquele que mais desprezamos, todos nós temos pontos fortes e temos nossas fraquezas. E não é um problema termos uma fraqueza, desde que a gente saiba como lidar com isso. E desde que a gente saiba aproveitar
as nossas fortalezas, né? Mas enquanto humanos precisamos reconhecê-las e colocá-las, inclusive, na mesa para saber como administrá-las da melhor forma. E às vezes a gente fica em cima de um pedestal que muitas vezes nós mesmos nos colocamos, né? De que temos que ser superpoderosos, de que temos que dar conta de tudo, de que temos que saber como engajar todas as pessoas, de que temos que conseguir os melhores resultados, de que temos que uma montoeira de coisas, e o tem que dar um peso danado. Excesso, né? Excesso sobre as pessoas, um peso sobre as pessoas. Empresas, já tem cases de empresas sendo multadas porque criam objetivos, metas abusivas. Não dá para ser assim, né? A gente tem que aliviar para as pessoas. O soft é hard, né, na verdade. Verdade. Mas tudo que vocês estão trazendo, assim, para mim é fundamental para a gente poder refletir um pouquinho, acho que para quem está nos ouvindo, de entender que é conversar, é trocar, é construir com as pessoas o que não tem pronto, mas também não dá para jogar fora tudo que a gente aprendeu, né? Se conectar com o que a gente tem até aqui, tudo é aprendizado, o passado que nós vivemos ainda é válido, né? A gente está trazendo um pouquinho de disruptura, talvez saindo um pouquinho da caixinha para jogar um pouco mais longe para as pessoas cadenciarem, se enxergarem nesse novo mundo e entenderem que tem que relaxar diante de tudo isso, né? Rever os conceitos, se permitir, pelo menos, se permita um pouquinho a rever algum conceito, experimenta. Não precisa fazer de uma vez só, mudar tudo de uma vez só. Experimenta um pouquinho, faz um piloto, é o MVP, é o mundo, a metodologia ágil pede isso, né? Faz um pequeno experimento, vê se funciona para você. Observa que resultado traz, depois implanta. Acho que é isso que a gente se permitir, né? É uma palavra que vem muito à minha mente nesse novo mundo, nesse novo momento que nós vivemos, de a gente poder experimentar para depois vivenciar isso com mais força. Tem tanta coisa, tanta linha que a gente pode seguir da conversa aí, né? Que eu não sei por onde começar primeiro a falar, né? Mas acho que um pouquinho nessa linha, Diogo, é por isso que a gente fala tanto agora em gestão do conhecimento, né? Porque eu estou tendo jornadas de colaboradores um pouco mais curtas do que a gente tinha até então, de pessoas seguindo a carreira numa empresa, e hoje o tempo que ela ficar conosco, na verdade, ela tem que ser feliz ali do que ela está fazendo e produzir da melhor forma possível, e que aquilo seja um trampolim para uma outra oportunidade, ou então internamente. Mas na gestão do conhecimento, porque santo de casa pode fazer milagre, sim, né? Então a gente tem que começar, acho que a gente já está fazendo isso muito, quando a gente fala tem que começar, já está acontecendo hoje, né? A gente dá a voz para as pessoas de dentro serem multiplicadores internos, utilizar mais mesclado isso, né? Então quando a gente vai fazer um programa, seja treinamento inicial, seja para liderança, quantos dos nossos líderes são bons e podem ensinar na prática aquilo que é culturalmente, né, já implantado, que ele pode fazer, em contrapondo também assim essa questão da gestão do conhecimento, a gente também não fala da gestão da cultura, e quando a gente fala de gestão da cultura, a gente tem que falar junto à gestão da mudança, né? Então, vamos trabalhar a nossa cultura, onde a gente quer chegar, o que a gente precisa mudar e aonde a gente vai carregar os nossos valores para tudo aquilo que a gente está fazendo. E o RH mais ainda tem que entender, né, quais são esses valores, quais são os objetivos do negócio para aplicar em cada um desses programas de desenvolvimento, de planos de sucessão, enfim, por aí vai bastante coisa que a gente tem que aproveitar, né? Dentro desse lugar de gestão do conhecimento, né, eu penso muito nisso, de que hoje, inclusive, a gente exige competências dos nossos profissionais que nem eles sabem se eles têm ou não. A gente tanta coisa nova aí que a gente precisa se testar o tempo inteiro, né? Às vezes somos exigidos em algum lugar que a gente nem sabe se a gente dá conta daquilo ou não, porque nunca experimentamos, é novo, precisa testar. E quanto que hoje as organizações elas têm responsabilidade de treinar os profissionais. Ou talvez não seja a responsabilidade, né? Talvez não é o tem que. Em voga, né? É responsabilidade ou não das empresas? Então, o que eu penso, tá? E aí aqui a gente pode abrir para uma discussão mesmo, porque é muito do que eu penso e do que tu pensa e do que o outro pensa, que pensa, né? Mas, enfim, dentro de um universo que a escola não prepara para o mundo do trabalho. A gente sabe disso, né? A nossa escola não deixa o profissional pronto para o mundo do trabalho. Talvez não encararmos como obrigação, mas, gente, se a empresa não assumir
o desenvolvimento desses profissionais, quem assume? Quem assume? E eu, às vezes, preciso exigir competências de alguns profissionais, como eu falei antes, que nem eles sabem se eles têm ou não. E aí, enquanto organização, ou enquanto profissionais de RH, vamos entrar nesse demérito aí, que perfil tem esse profissional? Que potencialidade que ele tem? Porque, às vezes, as pessoas têm potenciais que ficam totalmente lá desconhecidos e inutilizados. E a gente, enquanto organização, perde uma montoeira, porque tem lá dentro um profissional que super poderia dar conta e a gente não consegue ver, porque efetivamente não olhamos para as pessoas e a gente não consegue aproveitar porque não sabemos como desenvolvê-los ou porque a gente espera que o mercado lá fora desenvolva. Então, o quanto, enquanto organização, precisamos estar preparados para desenvolver os nossos profissionais, principalmente para habilidades que a gente nem sabe ainda que vamos precisar. Né? A gente falava agora de soft skills e hard skills. A escola sabe, sim, preparar para as hard skills, mas a gente já sabe que, enquanto profissionais, o que mais se exige de nós são soft skills. Né? E que, às vezes, eu preciso, sim, ter um direcionamento dentro da organização. E aí eu volto de novo para o papel da liderança. Enquanto liderança, olha a responsabilidade que um líder tem de impactar na vida das pessoas, dos profissionais que estão junto com ele, de auxiliar no desenvolvimento daquele time, daquela equipe, para que eles, sim, consigam trazer mais resultados. Mas eu acho que a gente não pode ficar na passividade, porque existe muito assim essa guerra, né? Pô, mas de quem que é a responsabilidade de educar, né? Quem paga essa conta no final? E aí a gente perde grandes oportunidades esperando para ver quem que vai assumir esse papel de desenvolver. Verdade, eu gosto muito desse olhar mais E e menos ou, né? A empresa, por uma questão de sobrevivência, deve. E acho que assim, é interessante para ela mesma, ela tem um ganho quando ela investe nas pessoas. Tem uma máxima, eu esqueci o pensador ou o escritor que fala que experimente não investir em pessoas, então, para ver, né, o que vai acontecer. É ruim porque às vezes, não, se eu invisto, vai embora, né? É tão pequeno pensar assim. Então, acredito muito no que você está falando, mas acredito também que nós abrimos mais o olhar, assim, nesses últimos anos, para que as pessoas sejam responsáveis por sua própria para o seu próprio desenvolvimento. Tem uma ideia que diz que a gente é como se fosse um ativo vivo, né? Um valor vivo no mercado. Quanto mais você incute conhecimento, sabedoria e desenvolvimento, experiência para si, mais interessante você se torna. Então, é você ser ao invés de ter. Cada vez você incutir mais, porque você vai se tornando mais atrativo para o mercado e para as organizações. Com o mundo globalizado e com tudo que nós falamos, a pessoa é finalmente muito responsável. O problema é que às vezes ela precisa de um facilitador, de um apoiador, que ajude a mostrar que competências estão ali, que dificuldade elas têm. Então, eu acho que a empresa é a grande facilitadora, que clarifica, que ajuda e que apoia no desenvolvimento da pessoa. Mas as pessoas precisam tomar essa frente de protagonismo, né, Carol? Maravilhoso, Diogo, maravilhoso. E eu, inclusive, entendo que a empresa possa facilitar o protagonismo dos profissionais. Perfeito. Exato. Né? A empresa pode, inclusive, ser facilitadora para que ele aprenda a protagonizar. Gerando essa cultura de protagonismo, né? Até porque a gente vem de um lugar de alta gestão, né? Poxa, por muito tempo as pessoas, vamos lá, né? Elas foram educadas e a escola nasceu desse modelo para apertar botões, né? Vai lá e aperta o botão, vai lá. Hoje, dentro da velocidade de mundo que a gente falou há pouco, né? Desse contexto de novo mundo aí, eu não posso ter profissionais esperando para apertar o botão. Então, ou eu tenho um time de profissionais protagonistas que vão conseguir, inclusive, trabalhar de uma forma autogerida, ou eu não dou conta de tanta velocidade. Mas eu, inclusive, penso que, enquanto organização, nós podemos, sim, até assumir o papel de facilitar o protagonismo dessas pessoas. Com certeza. Se a gente fomentar... Na verdade, com várias políticas a gente pode fomentar isso, né? Seja de uma gestão de desempenho, gestão de carreira, até na nossa estrutura hierárquica, né? Quando a gente... se a gente faz uma linha única onde, para eu ser reconhecido, eu vou ser obrigado a ser um gestor, eu vou ter aquela máxima que a gente já fala há tanto tempo, né, de que era um ótimo analista e é um péssimo gestor, né? E eu nunca tinha escutado, por mais de ser um princípio um pouco mais antigo, mas o princípio de Peter, não sei se vocês já ouviram falar ou não, é um livro antigo. Não sei, André. Nós somos promovidos até a posição em que a gente se torna um incompetente. Então, a gente não então, por que isso? É uma sátira, uma crítica por essa
por essa linha de crescimento das empresas, porque eu tenho lá um ótimo vendedor, ele vende o dobro, ele bate a meta dobrado que os outros e eu torno ele um líder. Ele é um péssimo líder e a minha equipe cai metade de produtividade quando eu promovo ele para uma liderança. Como eu tenho, às vezes, uma cultura, um organograma muito fechado, eu não posso promover, eu não posso pagar melhor para ele porque ele está como vendedor e para ele ganhar mais ele precisa ser um gerente. Então, por isso que hoje a gente fala tanto de gestão em rede, gestão de projetos, carreira em W, enfim, para as pessoas poderem irem lá e darem o seu máximo de potencial naquilo que elas gostam de fazer. E daí sim, a gente tira muito proveito daquilo. Porque eu vou querer o vendedor que produz 2 vezes mais do que os demais, ou enfim, não que promova a competitividade, mas alguém que produza muito naquilo que ela se sente bem fazendo, né? Então, mais ou menos nesse sentido que a gente pode pensar. Eu acho que agora tu trouxe à tona a mesa, e eu não sei, a gente talvez ainda tenha um pouquinho de tempo, essa questão da estrutura organizacional, né? Essa aí... Essa é boa também. Essa aí dá mais pano para manga, que a gente também vem de modelos de gestão onde nós tínhamos uma estrutura extremamente hierarquizada, né? Papéis extremamente definidos, e posições e cadeiras e cargos extremamente definidos. Hoje, e aí de novo, aqui vai no achômetro, tá? Mas eu inclusive penso cada vez mais que o cargo menos importa. Não interessa se ele é X, Y ou Z, mas que entregas essa pessoa é capaz de fazer dentro de uma estrutura que não precisa ser hierarquizada, né? É claro que temos que ter um organograma, temos que ter clareza de papéis, né? Temos que ter funções definidas e de novo, né? Quanto mais clareza, mais fácil as pessoas conseguem se engajar, mas vamos começar a tirar de caixas, né? Vamos começar a abrir um pouco mais essas caixas e trabalhar em projetos e formas diferentes, que isso nos dá possibilidades 1000 de avançar e de entregas. E aí, obviamente, um tema que a gente também não jogou na mesa, mas que é importante, e o RH, às vezes, tem dificuldade de lidar com isso, historicamente, já tem um rótulo que a gente se colocou, que é o do número, né? Lidar com o número, de apresentar resultado, de ter indicadores, porque de nada adianta a gente trabalhar, pensar em um monte de práticas engajadoras e nos benefícios, se a gente efetivamente não conseguir trabalhar a partir de indicadores. Então, precisamos, sim, ter indicadores que possam pautar e balizar as nossas tomadas de decisão, senão a gente fica rodando em círculos sem saber exatamente o que estamos fazendo, se o que estamos fazendo está dando certo e para que lugares que a gente pode ir se não tivermos indicadores. Data-driven, né? Dirigidos por dados, é muito importante. Acabou a pecha de que RH, essa área não fala de números. Não tem mais isso. Dados são importantes, minerados, tornados funcionais, people analytics, né, e etc, etc. Precisamos ser direcionados por dados. Faz muito sentido a tua fala, muito legal, muito importante trazer isso, porque é uma grande tendência. Diminuição da hierarquia, cada vez... As pessoas ainda se afastam da empresa pela liderança, não tem dúvida ainda. Recentes pesquisas já mostram, eu vou embora porque... Acho que era 40% por causa do líder. Tem jeito. Então, menos hierarquia, quanto mais sobe, mais serve. É o contrário, né? A pirâmide inverteu e a gente entender isso, que a gente precisa se embasar em dados, porque são ouro entregue nas mãos do RH, da gestão de pessoas, e personalizar. Cada vez mais personalizado, com gerações cada vez mais diferentes, não dá para pegar o mesmo modelo e aplicar para todo mundo. Dá para ter, sim, uma faixa aí de competências ideais, não tão funcionais, talvez mais essenciais para as organizações, que você tem que dizer, são os valores culturais importantes que todos têm que ter desenvolvido e se identificam. Mas funcionalmente aí fica muito assim na mão da liderança para fazer com aquela pessoa esses ajustes, né, para o desenvolvimento dela mesma, para entender bem como funciona. Então essa frente é bem importante também, se embasar em dados. Muito legal tu trazer essa fala, porque a gente não podia falar de tendência sem trazer essa fala, pelo amor de Deus, porque é assim, de uma importância sem fim, né? A gente acabar com essa pecha, não. Eu só, faz o cálculo, é a brincadeirinha, né? Não consigo fazer esse cálculo porque sou de RH, né? Brincadeira, acabou, né? A gente tem que ter um olhar para dados, informação, isso é bem importante, estatístico, né? Acredito que nesse mundo de dados a gente ainda está muito raso, né? A gente todo mundo sabe na ponta da língua qual é a rotatividade da empresa. É tanto. Isso é bom ou isso é ruim? Não sei. O que tu faz com isso? Não,
eu coloco no relatório e entrego mensalmente lá para o meu gerente. Na verdade, ser estratégico tem muito a ver com dados, mas é a partir do que eu faço com aqueles dados, né? Então, a minha rotatividade é alta comparada ao mercado, mas a gente está em expansão. Então, ela é uma rotatividade que ela precisa acontecer. Se eu estou expandindo, eu estou crescendo, ela vai acontecer. Mas tem uma causa específica, beleza? Como é que a gente vai identificar essa causa? Com uma entrevista de desligamento, com uma pesquisa de clima? Enfim, a gente precisa atuar com os dados. Eu acho que aí é um dos principais pontos que a gente precisa entender um pouco mais ainda. E assim, né, gente, consciência, empresas conscientes, a gente tem vários movimentos da consciência atual, né, a era da consciência, etc, as empresas estarem muito conscientes do que está acontecendo e do que elas buscam, né. E assim, acho que a gente deve estar no finalzinho já, mais ou menos, né, não tá de boa ainda, mas só para a gente pôr na mesa, acho que 2 pontos também que a gente não conversou, mas são importantes, a gente pode comentar rapidamente, que é a valorização da diversidade, a inclusão e diversidade, que acho que para a gente, talvez, de RH, isso está um pouco repetitivo, mas muitas organizações não vivem, de fato, a inclusão e diversidade. Patrimônio da humanidade, o ser humano é diverso, né? E ouvir opiniões diferentes e vivenciar e viver com pessoas diferentes faz com que haja mais riqueza, então organizações mais diversas são mais produtivas, têm mais capacidade de entrega, e acho que esse ponto é um ponto que a gente ainda precisa melhorar muito. A gente gosta de falar dele, ele é interessante, está no ar, mas as empresas ainda têm números menores de mulheres no poder, na alta gestão que a gente fala, no Borders, 16%, etc, etc. 1% também de líderes que são LGBT, que realmente falam, né, declaram que são 1% apenas na alta liderança. Então, assim, tem muita oportunidade. E isso tem também etnia, né, e etc, etc. Então, onde nós vamos parar com essa diversidade, que ela é importante, a gente tem que parar com essa coisa de encaixotar as pessoas, né, e trazer, assim, esse olhar de diversidade para o centro. Enquanto vocês falavam, eu lembrei daquela frase do Simon Sinek, que eu gosto pra caramba, eu acho que talvez encaixe um pouco aqui, que 100% dos clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E toda a vida a gente remete de novo ao olhar central para o ser humano, né? E aí, essa fala da diversidade, não como uma bandeira que a gente precisa levantar, né? De que, vamos incluir... Porque hoje, o que acontece? Hoje, muitas empresas trazem a diversidade para dentro da empresa para dar conta do número, né? Então, aqui, a minha empresa tem diversidade para dar conta de um número. E não é isso. Não é isso. É efetivamente a gente entender que a soma dessas ideias diferentes, porque vem de olhares diferentes. Essa soma sim é que traz a riqueza. Essa soma sim é que me traz como um diferencial competitivo. Que, poxa vida, se a gente está dizendo aqui que o diferencial competitivo de qualquer organização são as pessoas, quanto do nosso tempo, enquanto liderança, enquanto empresa, enfim, efetivamente a gente investe nas pessoas. E quando eu falo investe nas pessoas, investe dando possibilidade dessas pessoas serem ouvidas, dando possibilidade dessas pessoas falarem, dando possibilidade dessas pessoas trabalharem de formas distintas e diferentes. Porque, às vezes, esse assunto da diversidade, Diogo, eu ainda acho ele super polêmico, sabe? Porque, quando fala-se em diversidade, as pessoas também pouco entendem do que efetivamente a gente... Precisa falar, né? Exatamente. Para se azeitar essa ideia, porque a gente... Mas, ao mesmo tempo, pode observar, muita gente fala da diversidade e já diz que, não, tudo bem, tá ok, assim, não entende, precisa entender. Nós estamos num contexto de mundo que não dá mais para você dizer que não sei mais como chamar, não sei como falar, não sei... Gente, dá um Google, pega o celular aí, bota ali rapidinho, você aprende. Questione, pergunte, vá atrás de conhecimento, né? A gente precisa... ter esse olhar apreciativo, não para cumprir o número. Volta para o propósito que você falou. Volta para o centro, que é por que eu estou fazendo isso? Qual o benefício? Já está comprovado que o benefício de resultado, não só humano como financeiro, também é maior. E para finalizar, assim, na minha forma de pensar, minha finalização de fala, assim, de diversidade, a diversidade é neuroprotetora. A gente está no mundo que a gente precisa se desenvolver cada vez mais. Ouvir opiniões diferentes, ouvir olhares diferentes, é uma academia para o cérebro. Isso faz a gente crescer, desenvolver, pensar,
pensa diferente, isso faz crescer, né? Faz desenvolver. Então, é muito importante que a gente esteja aberto para ouvir as diferenças, entendê-las, compreendê-las, respeitá-las, e não me vem com a fala de tolerância, né? Porque tem que quem a gente tem que tolerar é os nossos problemas, a nossa raiva, nosso mau humor. Agora as pessoas a gente tem que respeitar. E isso é bem importante, assim, é neuroprotetor, desenvolve o nosso cérebro aí. Maravilhoso, Diogo, maravilhoso. Que fala linda, e talvez a gente até possa terminar nesse lugar. Não sei se vocês já ouviram falar da Nancy Kline. A Nancy Kline, ela trabalha dentro de uma coisa que chama-se Thinking Environment, que é qualidade do pensamento. Fala de 10 componentes que a gente pode desenvolver, que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, na relação com as pessoas, que melhoram a qualidade do nosso pensar. Então, essa academia do cérebro faz muito sentido, porque a qualidade das minhas ações, ela depende da qualidade daquilo que eu penso. A qualidade daquilo que eu vou fazer depende do que eu pensei antes de fazer. E Nancy Kline traz exatamente essas coisas que tu trouxe, sabe, Diogo? O não julgamento. Então, a gente conseguir não julgar, o quanto que a gente abre para o pensar quando a gente não julga o outro, o quanto a gente consegue ouvir do diferente, do diverso, porque a gente está muito acostumado a ouvir só aquilo que a gente quer, né? Porque é muito parecido com o que a gente pensa, mas o quanto que a gente ganha de qualidade de pensar quando conseguimos escutar, sim, genuinamente o diferente. A escuta genuína, a gente não sabe escutar, né? O tempo inteiro a gente interrompe as pessoas, a gente impede que as outras pessoas pensem, porque a gente corta as pessoas, não deixa elas terminar o raciocínio delas, e Nancy Kline fala que quando a gente corta uma pessoa que está falando, a gente está implicitamente dizendo para ela, ok, para de pensar, porque agora o que eu vou pensar é mais importante do que tu estás pensando. Enfim, Nancy Kline cita lá 10 componentes que são muito legais de a gente ler e compreender, porque são componentes que melhoram a qualidade do pensar dentro de uma organização, dentro de uma comunidade, dentro da sua família, dentro do que for. E dentre elas está lá o não julgar, o escutar, o diferente e, mais que isso, saber escutar genuinamente. Que show. Uau, pessoal, estou impressionado. Que povo de peso que nós temos aqui, né? Fazendo um complemento, né? Diogo, por favor, faz aquela pequena brincadeira que você fez antes da gente começar o podcast. Tu tá muito quietinho, tem que falar mais. Vamos lá. Essa brincadeira é muito legal. Quem é italiano, né, sabe que fala com as mãos, então, né? Conta aí pra nós um pouquinho dessa piada, foi muito engraçado. Eu brinquei, meu nome é Diogo Anderson Angioletti, né? Angioletti, se você coloca o italiano no mar, para ele não se afogar, é só começar a conversar, né? Porque ele começa a bater os braços e tal, não vai se afogar de jeito nenhum. Essa é muito boa, muito boa. Pessoal, se tu gostou desse assunto aí que nós estamos conversando, né? Chama aí a gente, a Sears, né? O núcleo está aberto para qualquer empresa que queira entrar, participar, se envolver. Você viu um pouquinho do que o pessoal fala durante as reuniões, do que pode chegar a ter o núcleo. E agora a última pergunta aí para a gente encerrar, cada um fala um pouquinho, começando pelo Diogo. Diogo, eu tô querendo entrar como um profissional de RH. Dá uma sugestão top aí pra galera. Bom, eu acho que nós falamos até aqui muito sobre as pessoas se prepararem para, né, alcançar não só um cargo, uma função, mas buscar entender cada vez mais do mercado. Conhecimento é muito importante. As habilidades, elas vão acontecer a partir do momento que você tiver uma oportunidade. Então, busque enriquecer o seu conhecimento, né? Aqui eu tenho as 10 soft skills mais importantes para 2023, para você que quer trabalhar frente a organizações, junto com recrutamento, seleção, junto com a área de GP, RH, enfim. Primeiro, comunicação. Segundo, relacionamento com o cliente, interno, etc. Terceiro, planejamento. Quarto, gestão de tempo. Gerenciamento de projetos em quinto. O pensamento analítico em sexto, a adequação a normas e complexidades em sétimo. 8, trabalho independente, a autonomia, a gente falou bastante sobre a questão de você ter essa força de olhar para o protagonismo, né? O relacionamento pessoal e o 10º, não menos importante, flexibilidade. Acho que desenvolva isso em si, né? Conhecimento a gente busca nos livros, cursos tem bastante pela internet, de graça por aí. Esses 10 aqui são pontos importantes para que você possa ter cada vez mais chance de alcançar oportunidades melhores.
Obrigado. Muito legal. André, fala aí. Agora o Diogo falou todas as competências, eu não tenho mais como falar nenhuma. Não, mas eu vou... Assina embaixo, né? Assina embaixo que ele falou que você desenvolve, né? Não é tão simples também, né? Eu vou comentar um pouquinho, então, para quem está iniciando uma carreira, escutou o podcast, ou enfim, já gosta de pessoas que atuaram nesse mundo, mas não tem experiência. Muita gente fala, não tem experiência, como é que eu entro numa vaga e tudo mais. Primeiramente, aproveitar tudo aquilo que se tem disponível. Então, se eu estou na escola, eu vou participar de um projeto na escola, eu vou participar de uma atividade interescolar, eu vou fazer um trabalho voluntário. Aproveitar para fazer relacionamento com as pessoas, treinar a comunicação. Eu acho que uma das principais competências é a gente aprender a se comunicar. Às vezes a gente falou um pouquinho de escola, né? A gente não é educado para o mercado de trabalho, então às vezes a gente fica um pouco receoso de ter que ir lá apresentar o trabalho na frente, até causando alguns traumas aí que a gente traz para a vida, mas na verdade se comunicar do jeito que cada um tem um jeito de se comunicar, né? E aproveitar oportunidades hoje como aprendiz, como estágio. Empresas cada vez mais têm oportunidades dessa, e eu até posso falar por conta própria, às vezes por os maiores benefícios que tem, a gente às vezes tem dificuldade de fechar uma vaga de aprendiz, e são todas as empresas que têm que se adequar a isso, né? E eu vou deixar 2 competências que um profissional de RH deveria ter, que o primeiro é aprender a aprender e reaprender. Então, a gente falou muito disso, né? Então, a gente fala, o termo é Learning Agility, então aprender rápido, reaprender, o mundo está mudando, a gente tem que mudar, né? E o segundo ponto é realmente estudar. Tem conhecimento a dar com os pés aí na internet, né? Então, se um vídeo no YouTube, ou tem vários cursos muito bons, gratuitos, e a gente pode se capacitar, independente da minha condição. Hoje, a internet acaba, tornando possível para cada um, para todo mundo. Democratizando, né? O conhecimento está disponível para todo mundo. Carol, posso fazer uma pergunta exclusivamente para ti? Bora, vai lá. Essa eu acho que vai ser boa. Depois da pandemia, nós vimos o boom que aconteceu no mercado, né? Há um mês, nós estávamos empresas demitindo de forma generalizada, porque não sabiam quando que ia voltar. 6 meses depois, a economia explodiu. E nós tivemos falta de mão de obra e estamos com ela até hoje, né? Sou um profissional de RH. Meu Deus, meu chefe me cobra e não tem funcionário. O que eu faço? Jesus, mas aí tu me põe numa cilada essa foi boa, gigantesca. Tu tem contra a Carol. Essa é difícil, eu sabia. Gente, essa é a realidade que todos nós que trabalhamos com RH vivemos, né? É uma dificuldade tremenda de contratação. Agora, tem uma fala que é bem provocativa e talvez vá no coração de alguns, assim, que é o tipo de profissional que a gente atrai para a nossa organização, né? Se eu estou atraindo profissionais ruins, o que eu estou mostrando da minha organização que está fazendo esse tipo de pessoa se interessar? A gente falou muito agora, ficamos aqui 1 hora tagarelando, né, sobre o quanto precisamos, enquanto organização, termos uma marca empregadora, né? Propiciarmos experiências positivas aos nossos colaboradores. E todas essas estratégias de engajamento, de employer branding, faz com que as pessoas se interessem pela minha organização, independente de eu ter vaga ou não. O que acontece? A pessoa fica o ano inteiro, ou o mês inteiro, ou o semestre inteiro sem se preocupar em contratar, e aí, quando ela precisa de um profissional, ela corre e ela põe a placa na frente da empresa, ou sei lá o que ela faz. Esse tipo de ação não tem mais sentido, né? Eu colocar uma placa de contrato assim, na frente da minha empresa não atrai ninguém, ou vai atrair as pessoas que eu não quero que sejam atraídas. Então, pensar em atrair bons profissionais para a minha organização precisa estar no meu planejamento estratégico, e eu preciso desenvolver ações o ano inteiro para fazer com que as pessoas boas queiram trabalhar comigo. Então, não existe mágica, tá, Ricardo? Se tivesse, eu acho que eu estaria rica, porque eu venderia ela a rodo, né? Não existe mágica. O fato é que a gente vive numa região, de novo, como já falamos, de pleno emprego, então não tem mão de obra sobrando, a gente precisa começar a importar essas pessoas de algum lugar, né? Existem outras regiões aí do país que não tem tanta
não tem tanta demanda como nós, então a gente precisa pensar que talvez extrapolar barreiras seja importante. E todas as outras coisas que a gente falou anteriormente, né? Pensar no híbrido, enfim, eu acho que um pouco do que a gente falou até agora, sabe, Ricardo, fala muito de práticas que a gente pode adotar enquanto organização para atrair as pessoas certas. Muito legal. Só para complementar, assim, mas veio na minha cabeça, cuide do seu jardim e as borboletas virão, né? Então, essa fala é muito legal que você trouxe. Acho que é isso mesmo, cuida da empresa, né, Carol? Porque faz acontecer, põe propósito, valoriza as pessoas que estão lá dentro, isso vai atrair os demais, vai ser natural, né? A gente falar de marketing, de produto, né? A gente fala, o melhor marketing é o boca a boca, né? Então, hoje é a mesma coisa, né? Se a gente trata bem os nossos funcionários, quem está lá dentro vai querer que pessoas próximas que gostam, vem para cá que aqui é bom. Né? Então, nesse sentido. Essa coisa da marca empregadora hoje é condição para que eu atraia os bons profissionais. E eu só queria complementar, então, também a pergunta anterior, que os meninos brilhantemente falaram, né, sobre eu que sou profissional e quero entrar na área de recursos humanos. Tem uma coisa que a gente também falou durante a nossa conversa, mas que eu acho que é super legal reforçar, que tem a ver com essa questão da vulnerabilidade, sabe? Primeira coisa, a pessoa precisa protagonizar, né? Não adianta ela ficar sentada esperando que as oportunidades caiam, ela precisa, sim, tomar a frente da sua carreira, da sua vida e buscar tudo que ela pode buscar para se aperfeiçoar. O conhecimento está aí, né? A gente vive uma era de conhecimento pleno, de acesso à informação. Antes nós tínhamos que ir para uma biblioteca e demorávamos 3 dias para encontrar um livro. Hoje o Google responde na hora para a gente. Então, eu acho que não ter informação não pode ser uma desculpa. Mas essa coisa da vulnerabilidade, eu não preciso saber tudo. Né? Eu não tenho, na verdade, como admitir que eu sei tudo. E se eu admito que eu sei tudo, eu estou num buraco gigantesco, porque eu não consigo sustentar isso. Então, não é feio eu não saber de alguma coisa. Feio é eu não querer saber, ou não querer procurar. Então, independente se eu sou um profissional que estou iniciando na área, ou sou um profissional que tenho muito tempo de expertise na área, eu preciso saber que não sei tudo. E aí, ter humildade e reconhecer que eu posso buscar e que isso eu não sei, mas que eu vou procurar saber, eu acho que também é uma dica interessante. Muito legal, pessoal. Temos que encerrar, já estamos com 1 hora de podcast. Já fica um desafio para a gente marcar o próximo, quem sabe, né, André? Como atual coordenador do núcleo. E a Carol, esqueci de falar no começo, ela está como coordenadora adjunta, né? Pessoal, obrigado aí pela presença, por esse excelente assunto, achei fantástico. Até mais, pessoal. Valeu. Valeu. Valeu, tchau, tchau.